Fala, meu povo, é o nome do nosso programa, do nosso encontro e do nosso chimarrão de hoje. Aqui em casa, hoje, depois das sessões de cuidados físicos, na minha idade a gente tem que cuidar muito isso, né? Academia e tal, precisamos cuidar da saúde. Isso, aliás, me salvou de um problema muito sério fazer musculação e tal, me salvou de um problema. Depois eu conto para vocês que impressionou a minha médica aqui do Hospital das Clínicas em Goiânia. Bueno, eu preciso conversar com vocês sobre o golpe de Estado que se arma no Brasil. Quando a gente diz se arma, em dois sentidos. Primeiro, com a disposição dos eternos golpistas, que fazem história desde lá, a ocupação europeia, invasão europeia do Brasil, com a escravatura, que se sucedeu a isso necessariamente, senão não teria havido por muito tempo ocupação europeia, e com os proprietários rurais trazidos de Portugal e de outros países que vieram aqui ocupando vastíssimas extensões para consumir a compra de escravos e da escravatura, né? Escravização de seres humanos e tudo mais, com as torturas, com troncos, com os açoites e a submissão a condições degradantes da vida, sem salário, sem direito, sem nada. Pois essa turma aí que depois proclamou uma república para os proprietários rurais, não para o povo, como diz o nome em latim, a res publica, com as coisas do povo, a defesa do povo, mas pelo contrário, um nome popular para defesa e manutenção, estruturação dos interesses dos proprietários, dos ricaços, que depois ainda cobraram indenização e levaram indenização pela alforria porca, suja que fizeram das pessoas escravizadas. Pois essa gente está formando um modelo econômico, formando um modelo político, um modelo de dominação do Estado, e de tempos em tempos eles têm que dar um golpe, porque quando seus interesses não se satisfazem, eles golpeiam o Estado. Em contraposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é marcado historicamente por um princípio político chamado negociação ou conciliação de classes. Experiência que ele acumulou com muita sabedoria desde a sua militância e combatividade como líder operário, líder metalúrgico no ABCD em São Paulo. Ele conseguiu, com essa experiência de negociação, de conciliação, muitas vezes muito tensas, ameaçadoras, mas grandes resultados quanto a ganhos salariais, a direitos dos trabalhadores e trabalhadoras nos chãos de fábrica, direitos de transporte, enfim, uma infinidade de direitos que depois se perderam praticamente todos com o golpe que veio em 2016 com o vampirão Michel Temer, suas famosas pontes para o inferno, e também depois com o fascismo com Jair Bolsonaro. Bueno, então esses golpistas de sempre, que passaram por tudo isso que acabei de mencionar, esses golpistas, através do agronegócio, atuando no Congresso Nacional, através também, lá no Congresso Nacional, das bancadas B, né, bancada do boi, essencialmente, que é a bancada deles, dos ruralistas ou dos seus peões, dos seus chapeludos mentais, que usam as tribunas, usam as comissões da Câmara e do Senado para implantar PECs, implantar projetos de lei, para
fazer passar a boiada da destruição dos interesses nacionais, inclusive, e interesses patrióticos, inclusive, e sobretudo, os interesses da classe trabalhadora. A bancada do boi, que se une àquela outra sujeira, aquele outro setor absolutamente sujo, hipócrita, imundo, carregado de preconceitos, desse tal de conservadorismo, que não é nada mais do que a conservação dos interesses escravocratas, essa bancada da Bíblia, que apoia e age em favor dos interesses do agronegócio, sempre vota a favor. Como também a bancada da bola, visto que futebol no Brasil, esporte no Brasil, principalmente a área futebolística, não tem nada a ver com diversão popular, não tem nenhuma defesa da necessidade que temos de nos divertir jogando futebol, apoiando os nossos times, nossos clubes, mas sim em lucrar com o esporte brasileiro, sustentando grandes negócios como a TV Globo e outras TV que fazem transmissões, criam os nossos programas e vêm em cima da bola. Eles pegaram a bola econômica do esporte e botaram embaixo do braço para atender os seus interesses. Sempre jogam no time do boi, do agronegócio, do boi gordo, do boi exportação, do boi carne para os europeus, chineses, estadunidenses, canadenses, etc. Juntamente com a bancada da Bíblia, como eu mencionei, se juntando também a bancada dos bancos. Esta distribui royalties, distribui propinas para as outras bancadas, inclusive o chamado baixo clero da Câmara e do Senado, aqueles senadorzinhos, aqueles deputadozinhos, deputadazinhas que não têm expressão nenhuma, que vem, como a dona Rosângela Moro, por exemplo, que vem lá no meio da sujeira, que não tem expressão, não tem tradição cameral, não tem tradição parlamentar, não tem tradição partidária, e lá estão para levar algum naco dessas boladas todas. A bancada dos bancos vota sempre a favor da bancada da boiada, dos bois, porque aquela história, né? Como dizia um grande pensador alemão, né? Se tu queres roubar mesmo, funda um banco. Então que os bancos são exatamente isso, né? São exatamente aqueles que emprestam para ganhar altos vultos com seus empréstimos, que na verdade não são empréstimos, são valorização de papéis, de dinheiro, de financiamento, etc e tal, né? E eles com isso engordam as suas burras, votam sempre com a bancada dos bois. Então estas bancadas, juntamente com outras, como a evangélica, que é uma mistura ali de progressistas, de reacionários, de golpistas, de tudo, com seus cultos lá na Câmara e no Senado, em setores públicos que não deveriam ser usados para atividades religiosas, essas bancadas todas são exatamente a artilharia do golpe contra o governo do presidente Lula, o que equivale dizer contra o Brasil e contra esta fragilizada e tumultuada democracia brasileira. Pois bem, como é que isso se expressa ultimamente? Ultimamente, como nós vimos, e eu costumo dizer que esse não é um canal de notícia, é um canal de análise, um canal de reflexão, é um canal de rompimento das traves dos olhos para a gente enxergar melhor esta realidade. Então, nesse sentido, é bom que se diga que lá dentro dessas bancadas, com esse Congresso Nacional absolutamente atrasado, golpista, que vem desde lá do golpe contra a presidenta Dilma, depois contra a destruição dos interesses
e necessidades dos direitos da classe trabalhadora e também do país, venda de tudo que puderam no país, entrega de tudo, dos bens públicos estatais do povo brasileiro. Estas bancadas armam o golpe contra o presidente Lula, formando, por exemplo, aprovando de forma intempestiva, mas suficientemente demarcadora do ódio, do rancor contra tudo que há do país, ao aprovarem o marco temporal. Quando o Supremo Tribunal Federal esperou 35 anos que eles tomassem medidas para examinar esse problema do marco temporal, não fizeram, mas quando o Supremo foi lá e disse, não há marco temporal na Constituição Federal, não há por que defender marco temporal, se ele não existe na Constituição. Então os marginais, os delinquentes, os porânicos, os esgotânicos, aqueles que agem e pensam por dentro dos esgotos, foram lá e criaram o marco temporal. E o conteúdo desta sujeira é catastrófico contra os povos originários, contra os indígenas, que são os guardas florestais, são os guardas da nossa água doce, tanto dos rios, grandes rios que agora estão secando na Amazônia, os grandes lagos, até mesmo o nosso mar, são completamente ameaçados por esse marco sujo, bandido, criminoso, sanguinário que eles aprovaram no Congresso Nacional. E contra as nossas riquezas. Esse tal de agronegócio e seus representantes nessas bancadas chegaram a dizer que com a aprovação, com o reconhecimento de que não há marco temporal por parte do Congresso Nacional, os ruralistas perderam bilhões de reais. É nisso que eles pensam. Então isso é golpe, forma agora um marco temporal que necessariamente o presidente Lula tem que consignar, tem que assinar ou rejeitar totalmente, e ele pensa, está trabalhando com a ideia de aproveitar algo e perder outra parte e vetar outra parte dessa porcaria desse marco temporal, mas está lá se debatendo, porque ali se formou um cavalo de Troia, se enfiou contra o governo brasileiro, eleito pelo povo brasileiro, e contra o Congresso Nacional, numa afronta às instituições que os seus mandados, os seus terroristas no dia 8 de janeiro tentaram destruir e não conseguiram. Agora eles tentam destruir através do marco temporal que eles apoiaram e enfiaram para dentro do Palácio Planalto para traiçoeiramente puxar o presidente Lula para esse caminho do golpe. Ou amarrar o governo Lula ou destruí-lo totalmente. E ao destruir isto que foi o enfrentamento e a superação do fascismo, isto que foi o enfrentamento e a superação e a tentativa ainda muito inicial de superação do neoliberalismo, isso pode ser destruído ao tentarem dar o golpe contra o presidente Lula. Então, meus amigos e minhas amigas, o golpe está formado. Está formado por dentro das instituições. Toda aquela primavera, todas aquelas movimentações que fizeram antes foi para afrontar as instituições por fora. Depois criaram um mensalão para entrar no judiciário e através do judiciário destruir as instituições, a dilapidar primeiro a justiça. Depois inventaram o mensalão e agora inventaram o marco temporal. E quem mais votou para aprovar essa coisa esdrúxula e violenta que esse tal de marco temporal, que não é somente contra os indígenas, mas já seria suficiente para a nossa revolta que fosse somente contra os indígenas,
mas é contra as nossas florestas, contra a Amazônia, contra a sobrevivência do povo brasileiro, sobrevivência do Brasil, sobrevivência da espécie humana e até do planeta. Isto é absolutamente absurdo o que fizeram. Então, seguintes conclusões que eu tiro de tudo isso. Primeira conclusão é que os golpistas nunca desapareceram. Muita desta gente que votou a favor do marco temporal, a favor do golpe, a favor do cavalo de Troia, a favor das granadas dentro dos bolsos do governo, como queria antes, contra os trabalhadores e trabalhadoras, funcionários e funcionárias públicas, como queria aquele senhor que foi desastradamente ministro da Economia. Agora querem colocar granadas e bombas nos bolsos do governo Lula. Então a primeira coisa é essa: os golpistas estão de plantão e conseguiram, ao mesmo tempo que apoiam o governo Lula de maneira formal, de maneira para inglês ver, com alianças com o governo, como por exemplo esse partido PP, Partido Progressista, que votou em peso no marco temporal. Isto é para mostrar o quanto eles não são de confiança e o quanto a política de conciliação do presidente Lula corre perigo. Não é suficiente. Não é suficiente querer negociar com um criminoso, com um bandido. A segunda conclusão, que os golpistas, eles não pensam no país. Eles não aceitam o chamamento para a união nacional na defesa do país ameaçado. Ameaçado primeiro pelo neoliberalismo, depois agora ameaçado pelo golpe, depois ameaçado pela destruição do clima. Nós todos somos ameaçados no país, uma hora sacudidos pelas altas temperaturas, outra hora sacudidos pelos ciclones. Não, eles não estão preocupados com isso, isso não preocupa. Isso não é material da agenda de interesse nacional, porque esse interesse não os mobiliza. Então, essa é uma conclusão que nós temos que ver com clareza. Isto é absolutamente inaceitável. Que grupos econômicos que sempre foram dominantes no país decidam pelo país todo quando eles são minoritários. Eles giram ali em torno do mundinho de 1% da população brasileira, que tem todos os poderes nas mãos. Os poderes econômicos que decidem a parada. Não é possível que o país seja sequestrado por uma minoria predatória como esta. Mas é preciso reconhecer que existe essa minoria golpista, sangrenta, pronta à guerra para proteger as suas armadilhas. Segunda coisa que a gente precisa concluir é que felizmente este país vive. Não quero usar aquela fórmula nojenta de tantos verbos numa só frase para dizer uma só coisa. Não quero dizer, esse país está vivo. Não, esse país explode, esse país tem sangue nas veias, esse país tem consciência de classe. E eu vejo sinais, por exemplo, no grande movimento que acontece em São Paulo, para evitar a privatização do que resta de estatal, de público nos metrôs. No órgão responsável pela manutenção da água e dos esgotos no Brasil, que aquele governadorzinho bolsonarista quer privatizar. O povo se levantou. E os aliados dele já começam a dizer que ele deu um tiro no pé. Eu também nunca entendi essa frase. Entendi. Se a pessoa tem 2 pés, deveria dar tiros nos pés.
Porque na verdade ele pensa que está lidando com uma massa sem consciência de classe. E esta massa de trabalhadores sindicalistas da Sabesp e dos metrôs, esta massa já se deu conta de quem controla e para quem trabalha esse governadorzinho em São Paulo. Quando eu digo governadorzinho, não é nada contra a pessoa, mas é contra a mentalidade medíocre neoliberal desse fascistoide. Esse movimento da classe trabalhadora que nos dá muita esperança. Este movimento denuncia que quem manda nos metrôs e quem quer a privatização de tudo são os milionários do Banco Itaú, do avô Torantim e de outras empresas tremendamente ricas que veem seus lucros esboarem cada vez mais, porque se baseiam no dólar e o dólar é furado. Os trabalhadores denunciaram isso soou na cara desta casta absolutamente golpista como uma denúncia que os deixou muito mal na parada. Então, viva a classe trabalhadora, vivam os sindicalistas de São Paulo que dão um exemplo de que é possível mobilizar. E não adianta a justiça reacionária, dita justiça do trabalho, querer multar, que estão a serviço desses interesses. Quando a classe trabalhadora se decide, se mobiliza, ela se levanta e barra o golpe. Eis o exemplo esperançoso de São Paulo. E com isso já começam a aparecer outras coisas. As máfias do transporte público, ou do transporte coletivo, que não é mais público. No Rio de Janeiro, por exemplo, veio à tona que o metrô é privatizado e com a tarifa mais cara do país e os piores serviços prestados ao povo usuário, à classe trabalhadora, essencialmente. Então, as coisas começam a aparecer. Isso mostra que esse povo vivo, esse povo pensante, esse povo organizado, fala. E a fala do povo só é ouvida quando ele para de produzir riquezas para os exploradores. E diz, basta. Esse modelo de sociedade não nos serve mais. Esse modelo econômico que rouba tudo que é público em favor de uma meia dúzia de ladrões não serve. Nunca serviu e não serve mais. Eis a esperança. Eis o nosso povo que começa a ser ouvido. Nosso povo que começa a falar. Então está na hora, mais do que na hora, de que logo quando o presidente Lula melhorar da sua cirurgia, realmente se curar, estar bom, dele também se somar ao povo e para as ruas, com o vastíssimo poder de mobilização que ele tem nos sindicatos que ele ajudou a construir no nosso país. Que o nosso povo precisa falar. Falar nas mobilizações, falar nas greves, falar para a classe trabalhadora, não para dentro da bolha de uma esquerda emboletada em partidos que não se vinculam mais ao povo, não têm mais ligações com o povo, não lutam mais com o povo. Então é preciso que o povo mesmo, através dos seus sindicatos e através das suas organizações populares, se mobilize. A esperança está viva. Esperança nos revigora. O povo mobilizado é o motor alimentador da caminhada da esperança. Abraços proféticos e revolucionários.